Vamos lá, meus irmãos, boa noite para quem está nos assistindo agora. Depois de uma conversa fraterna extremamente agradável, muito obrigada, viu, Luiz? Estamos aqui com a Rita Nascimento, da União Espírita Carlos Chagas, para nos ofertar, né, o Evangelho dessa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada. Quero agradecer, antes de mais nada, o convite, a mais essa oportunidade de trabalho, de serviço. Falar do Evangelho, falar de Jesus, falar da doutrina espírita é sempre um presente na vida da gente. Mas antes da gente começar o nosso estudo, a palestra, né, vamos fechar os olhos, vamos nos conectar ainda mais com a espiritualidade dessa casa, que nos acolhe sempre com tanto carinho, onde a gente se sente em casa, onde a gente se sente realmente abraçado. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada pelo encontro, por estarmos entre corações tão queridos. Obrigada por essa oportunidade encarnatória. Nos ajuda durante o estudo a mantermos a nossa mente, o nosso coração em equilíbrio, para que a gente possa absorver tudo que for conversado, mas não manter só no campo das ideias, mas consigamos, dia após dia, colocar em prática os teus ensinos, Senhor. Mais uma vez te agradeço por tudo, pelo teu amor, cuidado e providência. E te peço autorização para iniciar esse estudo aqui na casa de Maria Madalena. Assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, sejam bem-vindos também quem está acompanhando a gente de casa. Como eu falei, é sempre uma alegria estar aqui. Essa casa é muito, muito especial para a gente. Eu comecei a minha trajetória espírita lá no Carlos Chagas, mas tanto o Jefa quanto aqui o Maria Madalena, principalmente na época da pandemia, que a gente começou a fazer live, começou a se conectar aí com a tecnologia, né, para poder levar a mensagem consoladora do Espiritismo a muita gente. Essas duas casas foram muito importantes e ajudaram muito a gente a se manter ativo, né, e a continuar levando a mensagem do Evangelho de Jesus a muitos corações. Então, eu só tenho a agradecer e estar aqui é um presente para mim. Mas hoje, eu queria começar convidando todo mundo a gente lembrar de Jesus, mentalizar Jesus naqueles tempos remotos em que ele andava, né, por aqui, pela Terra, encarnado ainda, nas suas muitas pregações, nos seus muitos ensinos, e a gente lembrar desse mestre falando, como Lucas nos lembra, lá no capítulo 13 do seu Evangelho, nos versículos 18 a 21, num trecho em que Jesus falava sobre comparações com o reino de Deus. Então, antes da gente até entrar no tema, ou relembrar qual é o tema de hoje, queria que a gente lembrasse do mestre fazendo essa comparação. E aí vai dizer Lucas para a gente, lá quando Jesus fala sobre a parábola do grão de mostarda e do fermento. E aí Lucas narra assim: assim Jesus dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui assemelharei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem lançou em seu horto. Cresceu, tornou-se árvore, e as árvores do céu alinharam-se em seus ramos. E disse novamente, aqui assemelharei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 partes de farinha, até estar toda fermentada a massa. Então, essas duas comparações Jesus dá sobre o reino de Deus, e é muito interessante porque, às vezes, a gente faz uma leitura bíblica e a gente acha que é só uma história, é só uma comparação. Mas, sendo Jesus quem era,
nenhuma palavra saía da boca dele sem ter um profundo sentido. Então, quando ele compara o reino de Deus a um grão de mostarda que é plantado, cresce, se torna uma árvore e abriga pássaros e seus ninhos, qual é a primeira coisa que a gente pode tirar aí dessa lição? Um exemplo de jornada evolutiva. Ele não disse que o reino de Deus era como uma semente que abriga os pássaros e seus ninhos. Ele fala que é como um grão de semente que, plantado, cresce, se torna uma árvore frondosa e nos seus galhos abriga os pássaros e seus ninhos. Então ele mostra que a gente, embora criados simples e ignorantes, nós passamos por uma jornada evolutiva. E à medida que crescemos, vamos ganhando responsabilidades. Então, é o grão de mostarda que está pronto para receber os pássaros e seus ninhos? Não. É a árvore com galhos frondosos que faz esse papel. Mas antes de ser uma árvore com galhos frondosos, passou de semente, cresceu, germinou, cresceu e se tornou essa árvore. E aí ele faz uma outra analogia com o reino de Deus, que é agora um exemplo feminino. E outra coisa que a gente precisa lembrar, que na época de Jesus, o universo masculino e feminino eram extremamente separados, né? As mulheres nem contadas como seres humanos eram. Então ele dá um exemplo, na mesma narrativa, ele dá um exemplo próprio do homem da época, a agricultura, né, que era a predominância daquela época, e dá um exemplo extremamente para as mulheres daquela época, para ninguém ficar de fora, né? Se a gente tem que falar de inclusividade, é só olhar para Jesus e todo mundo está incluso ali, né? E aí ele dá esse exemplo da mulher que preparando uma massa, separa o fermento em 3 partes. E aí a gente pode até imaginar essa cena, né? Lembrem aí das nossas avós, né? Das nossas mães, preparando qualquer receita, qualquer bolo que a gente gostasse muito. E antes daquela massa estar finalmente preparada, essa mulher de Jesus, na analogia, separa 3 partes de fermento e vai colocando esse fermento em momentos diferentes, até que a massa esteja toda fermentada e vire a receita concluída. E aí, mais uma vez, a gente lembra, nada é por acaso. E esse exemplo da separação de 3 porções de fermento é a analogia que vai ajudar a gente muito com o estudo de hoje. Porque hoje a gente vai dar sequência ao estudo das 3 revelações. A gente já vem estudando aqui na casa a importância das 3 revelações. Já falamos sobre Moisés, sobre Jesus, sobre o Espiritismo, a aliança da religião e da ciência. E hoje a gente tem a missão de estudar uma mensagem dada por um espírito que se identifica como um espírito israelita. E ele dá uma mensagem curtinha, lá no item 9 do capítulo 1, nas instruções dos espíritos desse capítulo, não vim destruir a lei. E ele vai fazer um resumo sobre essas 3 revelações. E aí vai começar falando sobre Moisés. É importante a gente lembrar, já foi falado aqui também em estudos anteriores, mas fica aqui o nosso registro de muita gratidão a esse grande missionário. E a reflexão para a gente ter de que, imaginem, se na época de Moisés a gente chegasse para aquele povo e falasse que para se conectar com Deus bastava ficar em silêncio ou fazer uma atitude no bem. Que não precisava de rituais, que não precisava de dogmas, que não precisava de imagens, que não precisava de coisas para se conectar. Muito provavelmente não teria atingido aqueles corações, né? E, além de tudo, era um povo que tinha muita influência do politeísmo e extremamente material. Ainda uma civilização brutalizada, né? Primitiva mesmo.
Então, como é que você explica para um espírito dessa categoria ou nesse nível evolutivo que você não pode ter raiva de quem te prejudica? Como é que você explica para uma pessoa dessa que você não pode agradar a Deus fazendo o sacrifício de um animal ou até de um outro ser humano? Então era muito difícil. E Moisés teve essa grande missão de não só apresentar o Deus único, mas também de organizar aquela sociedade. Então, muitas das leis de Moisés eram para a questão de convívio e até por questões de saúde. Porque se a gente olha lá, né, nas muitas leis que tem na Bíblia, que Moisés traz, algumas eram só para a gente não ter proliferação de doença, né? Ter que tomar banho, ter que lavar a mão antes de comer. Por quê? Senão ia ser uma alimentação suja, doenças iriam vir. Então era muito, muito também de leis para organizar a vida material. E essas leis, com o tempo, com as culturas, com a evolução dos povos, elas foram se modificando. Hoje a gente tomar banho é algo muito natural para a gente, né? Naquela época talvez não fosse tão natural assim. Escovar os dentes é algo que é muito natural para a gente. Naquela época não se falava disso. Então, essa parte material foi muito necessária e Moisés fez isso com muita maestria, né? Não com facilidade, mas também tinham as leis divinas. E aí a gente se engana, ou quem fala que Moisés está ultrapassado, a gente tem que ter muita caridade com essa pessoa. Porque apesar dos 10 mandamentos terem vindo com Moisés há muito tempo atrás, quando Jesus veio e fez a máxima dele, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, em nada ele diminuiu os 10 mandamentos. Porque com os 10 mandamentos a gente respeita, a gente aprende a respeitar os recursos do outro, os relacionamentos do outro, a família do outro, reservar tempo para se dedicar e se conectar com Deus, com o nosso Criador. Então, tudo isso, Jesus não desmereceu, né? Jesus não desconstruiu esses 10 mandamentos, que era parte divina da lei mosaica. E aí, esse nosso amigo que dá essa comunicação para a gente, ele vai falar que a primeira revelação foi apropriada ao estado de adiantamento que se encontravam os povos daquela época, que eram semi-selvagens, e assim sendo, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocausto, nem que se devesse perdoar ao inimigo. Os sacrifícios lhe falavam os sentidos e a ideia de Deus lhe falava ao coração. Tanto era importante isso que, para a gente compreender bem como era a situação do povo daquela época, que quando Moisés se afastava um pouquinho, a coisa se perdia com louvor, né? Então, Moisés se afastava para receber alguma comunicação, para estar junto com a divindade. Quando ele voltava com as mensagens, estava lá, bezerro de ouro, né? A promiscuidade rolando solta, e aí todo um trabalho de conscientização, de recuperação, de educação daquele povo. E aí, assim, vamos fazer um exemplo prático, né? Se a gente pega uma pessoa dessa época, que teve contato com toda a orientação de Moisés, que conhece ali, passou a conhecer o olho por olho, o dente por dente. E aí essa pessoa acha justo se vingar. Qual vai ser, se vingar hoje, a gente sabe que é algo certo ou errado? É errado, né? Se vingar é um sentimento que a gente deve combater, né? Mas, para essa pessoa que vivia na lei mosaica, se ela corre atrás de uma vingança, apesar do erro ainda ser um erro, qual vai ser a cobrança? Ele não aprendeu aquilo? Durante a matéria, aquilo não era possível?
Então, beleza. A cobrança para eles, que entendiam daquela forma, era de um jeito. E para a gente? Vamos começar a refletir nisso à medida que a gente avança. Em que posição nós estamos se a gente tivesse que receber o nosso boletim espiritual agora? E aí, enfim, a maioria de nós, se a gente for prestar bastante atenção, a gente ainda traz muito desse comportamento da lei mosaica. É só a gente ver o seguinte, a gente agora, mais cedo na conversa fraterna, nada acontece por acaso, né? A gente estava conversando sobre relações familiares e de algumas notícias relacionadas à violência doméstica, né? E a gente vai ver que essas relações são muito conturbadas e a gente, às vezes, quando olha para essas notícias, a gente tende a ficar do lado de uma vertente da história. E aí, por exemplo, uma mãe que negligenciou drasticamente a vida de um filho a ponto de levar esse filho a um óbito. O nosso sentimento imediato é orar por essa mãe? Ou dizer que ela não deveria ter sido mãe, que ela está toda errada, que isso não é um ser humano, né? E a gente nem essa história a gente aprendeu direitinho, a gente não julga, a gente já condena logo, né? Então a gente já toma partido de uma relação ali, de uma parte daquela história, toma um como algoz, sem piedade, e outro como uma vítima digna apenas de pena. Então, a gente ainda traz essa busca, né, por justiça, mas qual é a justiça que passa pela nossa cabeça? Qual seria a justiça para essa mãe que negligencia dessa maneira? Se a gente pegar um outro exemplo, na casa espírita, onde todo mundo se ama, não tem briga, ninguém discute, é só sorriso. E aí um companheiro de caminhada na casa espírita tem uma atitude equivocada, que vai contra o que eu acredito. Qual é a primeira atitude que a gente tem, normalmente? É convidar aquele irmão para uma conversa e perguntar: meu irmão, achei estranho a tua atitude, está acontecendo alguma coisa com você? Posso te ajudar de alguma maneira? Vamos conversar? Eu penso um pouco diferente, o que você acha? É essa normalmente a atitude nossa? Deveria, né? Mas o que a gente faz? Eu tenho um problema com o Rodrigo, discordo do Rodrigo, e aí chama a Flora. Flora, você não sabe o que o Rodrigo fez. E aí se torna uma fofoca espírita. No meio da fofoca a gente fala, mas quem é a gente para julgar, né? Depois de ter falado mal, de já ter feito a caveira do irmão, aí a gente lembra de Jesus e fala, mas quem é a gente para julgar? Então, que Deus perdoe a nossa hipocrisia e que a gente comece a melhorar nesse sentido. Então, a gente tem muito ainda dessa geração, né? Dessa lei, dessa estrutura da lei mosaica. Né? A gente ainda está muito mais no olho por olho, dente por dente, do que na lei de misericórdia. Mas a gente precisa lembrar que teve uma segunda revelação, né? Que a gente tem aí Jesus, o governador do nosso planeta, o nosso arquiteto, o nosso mestre, o nosso modelo e guia, se fez homem, habitou essa terra e mostrou no dia a dia, em toda a sua caminhada, que dava para ser diferente. Então, Jesus, ele traz a segunda parte do fermento, né? E mostra para a gente a lei do amor, a lei da justiça, a lei da caridade, a lei do perdão. E esse nosso amigo israelita, na sua mensagem, ele vai dizer que o Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam.
E aí a gente pensa, Jesus trouxe essa moral há mais de 2000 anos. A gente olha para os censos, para as estatísticas, né, dos IBGEs da vida, e a gente entende que, pelo menos, o nosso país é predominantemente cristão. Né? E olha que nem contam, não sei se já mudou, mas até onde eu sei, não contavam os espíritas como uma religião cristã. Então, mesmo assim, a grande maioria da população dizia ter, ou seguir, ou acreditar numa religião cristã. E aí a gente olha para o mundo do jeito que está. E a gente se pergunta, será que somos cristãos? Já conseguimos ser cristãos? A gente olha para essa promessa, por esse ideal que Cristo trouxe, de tornar os homens irmãos, e parece que a gente não evoluiu muito. Né? Quando a gente passa pelas pessoas e ainda alimenta raiva, ressentimento, fofoca, a gente se prende em tanta futilidade e que parece que a gente nem sabe que Jesus existiu, mas a gente já fala que é cristão. Então, se a gente acredita em Jesus, se a gente vê nele uma mensagem de amor, e a gente tem oportunidades como essa de estar conversando sobre os ensinos dele, é para que a gente, apesar do que fez até o último segundo, a partir de agora a gente se esforce para ser um pouquinho mais obediente aos ensinos de Jesus. Então, a gente comentou até um pouco antes que qual foi o maior mandamento que Jesus falou? Amar a Deus sobre todas as coisas e de todo o coração, e ao próximo como a si mesmo. Então, vamos começar a criar um paralelo, né? A diferença do povo na época de Moisés. Tinha que se criar um limite para que não houvesse homicídio em massa. Então, vamos criar regras para que a gente consiga ter um respeito, né? Já que precisa sacrificar alguns animais para se conectar com a divindade, então vamos determinar para cada homenagem qual é o tipo de animal que vai ser sacrificado e a quantidade, senão se perde controle. Mas aí vem Jesus. E aí coisas como olho por olho, dente por dente, se modifica para perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? Ao invés de se vingar do seu inimigo, orar pelos que vos caluniam e vos perseguem. Então, sempre é que não, ao invés de julgar, né, não julgar para não ser julgado. Então, Jesus vem trazer uma outra perspectiva, de oferecer a outra face, para que a gente comece a construir algo não tão embrutecido, para a gente começar a acerenar. E aí, Jesus vem numa época em que as pessoas já estão favoráveis para esse tipo de mensagem. Ainda assim, na época em que Jesus vem, ele fala tudo às claras, ele é objetivo, ele desenha as coisas e conta passo a passo o que acontece na vida espiritual, por exemplo? Não. Ele fala, a gente viu aqui no início da conversa, muitas vezes por parábolas, criando analogias. Por quê? A massa daquela época era uma massa que já tinha passado pela primeira dose de fermento, mas ainda não podia receber a terceira. Estava ali na fase de receber a segunda parte do fermento. E aí as pessoas foram entendendo a mensagem de Jesus, foram propagando a mensagem de Jesus. A gente tem aí os relatos bíblicos, né, para a gente não esquecer, para a gente relembrar. E aí começa a aumentar a responsabilidade nossa. Porque agora a gente já sabe que as guerras, os conflitos não são o melhor caminho. O melhor caminho agora é do amor, da reconciliação e da misericórdia. Não mais sacrifícios, mas o amor, a compreensão, o diálogo. Esse é o caminho. E aí vai aumentando a nossa responsabilidade. Só que aí eu tenho uma outra notícia. A gente que está aqui hoje se propondo
a lembrar de Moisés, a lembrar de Jesus, já está fazendo isso à luz da doutrina espírita. Para nós espíritas, o espiritismo é o consolador prometido por Jesus, que veio, o que Jesus falou? Que um dia mandaria o consolador prometido para nos relembrar o que ele falava e trazer novas informações, novas orientações. E o que o espiritismo faz? Exatamente, relembrar os ensinos de Jesus, tanto que a gente fala que o espiritismo é o cristianismo redivivo, porque ele vem relembrar os ensinos de Jesus, vem comentar sobre um novo prisma com maiores esclarecimentos à doutrina do Cristo e trazer revelações antes inimagináveis e que conversem, inclusive, com a ciência. E não tem mais essa barreira da religião com a ciência. Vamos entender que a ciência nada mais é do que uma outra manifestação da lei divina, uma outra manifestação dos cuidados que Deus tem conosco. E essa religião e essa ciência vão começar a conversar sem brigas, sem conflitos, através do espiritismo. E aí, gente, isso quer dizer que a gente aqui está recebendo a terceira parte do fermento. Né? E como é que a gente vai responder enquanto massa a esse fermento? Será que a gente vai solar? Ou será que a gente vai ser um bolo fofinho? Né? Então, a gente quer ser um bolo fofinho. Então, por isso, gente, obrigada, meu amor. Por isso, eu queria lembrar algumas coisas aqui que o Espiritismo traz. A gente já falou bem do que Moisés trouxe, falamos aqui do que Jesus trouxe, e o Espiritismo vai lembrar a gente algumas coisas. Primeiro, fomos criados simples e ignorantes, mas feitos para progredir, evoluir sempre, até chegarmos à perfeição que nos é possível. Segunda coisa que eu gostaria de destacar. Nós reencarnamos muitas vezes, até que a gente alcance essa perfeição para a qual nós fomos feitos. Temos o livre-arbítrio, e o uso dele é o que determina as dores e os sorrisos da nossa caminhada evolutiva. Então, nós passamos por várias vidas, várias experiências na matéria, e cada uma delas vai refletir o uso do nosso livre-arbítrio. Só depende de nós e do uso do nosso livre-arbítrio, bom ou não, as consequências do que a gente vai enfrentar. Somos cercados de influência espiritual, para o bem e para o mal. Mas somos nós que decidimos que influência ceder. É uma das coisas que eu acho que eu nunca vou cansar de falar, porque foi uma das coisas mais sublimes que eu consegui entender com o Espiritismo. É que quando a gente encarna, a gente não encarna sozinho. E a gente já tem notícias de um carinha chamado Anjo da Guarda. Essa figura Anjo da Guarda, para muitos de nós, sempre foi fácil de entender que a gente vem com esse Anjo da Guarda. Mas o Espiritismo me fez entender que o Anjo da Guarda tem um time, tem uma galera com eles. A gente não vem só com o Anjo da Guarda. A gente vem com uma galera inteira que quer fazer a nossa encarnação dar certo. Os nossos amigos espirituais, os anjos da guarda dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos irmãos, dos nossos tios, os amigos simpáticos da nossa profissão, dos nossos gostos artísticos. Olha, galera. Então, assim, é muita gente que torce pela gente. O Espiritismo vai ensinar sobre obsessão? Vai. Mas vai fazer a gente entender que, apesar de ter espíritos, assim como nós, endurecidos, imperfeitos, que querem fazer a gente não ter tanto sucesso nessa encarnação, a galera que torce pela gente é num número muito maior. A minha avó, mãe da minha mãe, que eu chamava de mãezinha, quando a gente falava para ela assim, ai, mãezinha, eu tenho medo de morrer. A gente às vezes conversava sobre isso e a gente falava que tinha medo de morrer. E a frase dela era, não tenha medo não, minha filha. Quando você chegar lá do outro lado, tem mais gente nossa
esperando a gente lá do que gente aqui convivendo. Porque a família espiritual é em número muito maior. E aí, no Espiritismo, nas muitas obras, inclusive de psicografia, a gente vai entender que estar encarnado é uma bênção. E que para estar aqui, a fila do outro lado é muito grande. É uma relação de 1 para 7, se eu não estou enganado. Então, assim, para cada um encarnado, tem 7 do outro lado, esperando para voltar, né? Aguardando essa oportunidade. Então, quem está aqui tem que aproveitar. Então, essa é uma outra questão. A evolução se dá individualmente, mas precisamos do coletivo para cumprirmos as nossas provas e as nossas expiações. Era um assunto que a gente também estava tratando aqui na conversa fraterna. Né? Por que a gente tem família? Por que a gente tem que nascer numa família? Por que a gente vive numa sociedade? Porque apesar da evolução ser individual, a gente cresce, a gente evolui no convívio com as pessoas, né? Senão não teria necessidade da gente estar aqui. Deus é criador, misericordioso e, sobretudo, justo. Então, o que acontece com a gente não é punição. O que acontece com a gente, as dores, os sofrimentos, não é que Deus goste de ver a gente sofrer, ou que Ele dá uma coisa boa para uns e coisas ruins para outros. Uns nascem com recursos, com talentos, com beleza, e outros nascem o extremo oposto. Mas se Deus é justo, nisso também tem uma causa justa. Então não esqueçamos disso. Outro lembrete que a doutrina ensina para a gente é que do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza. E somos, então, co-criadores junto a Deus. E todos são úteis, de alguma forma, na evolução de uma sociedade. Então, apesar da gente olhar para aquela mãe negligente, para aquela pessoa que hoje mata, violenta, rouba, e achar que essas pessoas não têm solução, até elas estão sendo usadas no progresso da humanidade. Nas reuniões mediúnicas que a gente participa hoje, de vez em quando, a gente intercede por alguém e algum espírito se manifesta e fala assim: ué, mas a gente não tem que pagar pelos nossos erros? Eu só estou ajudando ele a reparar os erros dele. Eu sou um missionário de Deus. E aí a gente vai entender que, óbvio, nesse momento a gente apela para o ensino de Jesus, que o escândalo precisa vir, mas ai da mão por quem vem. Mas, de alguma forma, até aquele momento, ele só pôde obsidiar também com permissão de Deus. Porque, às vezes, é só no processo obsessivo que a gente lembra que Deus existe. Então, a gente também tem que agradecer. Em tudo a gente deve dar graça quando se trata do nosso aprendizado na encarnação. E aí, onde a gente vê o caos, na verdade, tem crescimento, instrumentos de educação. E, por fim, não nascemos no berço, nem morremos no túmulo. Somos espíritos imortais. E aí, quando a gente entende que essa nossa encarnação, de uma média aí de 80, 90 anos, é só um estalar de dedos, a gente começa a respirar um pouco mais fundo e entender aquilo que Chico falava sempre, que tudo passa, né? Isso quer dizer que a nossa compreensão, nosso nível de conhecimento, né, as coisas que hoje a gente tem de bagagem intelectual, moral, religiosa, nos coloca numa situação que, se a gente quer se vingar de um companheiro, se a gente nutre raiva, mágoas, se a gente briga com familiares, corta relações por conta de ideologias diferentes, se a gente passa as nossas noites, vou dar um exemplo aqui, por favor, não briguem comigo, mas viciados em novelas, Big Brother e outros reality shows, coisas que não nos agregam, muito pelo contrário. São programas que, às vezes, fomentam discussões, sensualidade exacerbada,
intrigas. O que leva a gente, o que nutre a nossa vida, o que edificante tem a nossa vida, assistir, como uma amiga minha uma vez me falou, que gosta de ficar acordada à noite para ver os participantes dormindo. Você está perdendo o seu sono para ver pessoas dormir. Então, assim, qual é a coerência, né, disso? E aí, quando a gente se deixa levar por essas coisas, quando a gente perde a oportunidade de fazer o bem, de estar num trabalho do bem, numa atitude de caridade, de quem vai ser mais cobrado? Imagina se a gente pega aquela pessoa lá, a Rita do tempo de Moisés, vivendo no dia de hoje sem conhecer nada do que a gente conversou, só com a lei mosaica lá. E essa Rita resolve que tem que brigar com todo mundo mesmo porque pensa diferente. E bota a Rita de hoje, querendo brigar com todo mundo porque tem opinião diferente. De quem vai ser mais cobrado? Mas tem outra notícia. Né? A gente está falando aqui só do peso da responsabilidade. Mas eu não quero assustar ninguém. A gente hoje está numa posição que não dá mais para alegar a ignorância. Mas vai ser cobrado mais de quem muito foi dado. Mas também muito será confiado a quem for fiel no pouco. Então, hoje nós estamos aqui e quem de nós pode levantar o braço e dizer que vai dormir hoje como nós estamos e acordar Maria Madalena, Madre Teresa, Chico Xavier? Não vai, né? Mas a gente pode começar hoje a dar pequenos passos, analisar as nossas tendências atuais, entender o que eu posso fazer de diferente. A gente tem um exemplo lindíssimo de Santo Agostinho, que fala para a gente sobre a importância de avaliar antes de dormir como foi o seu dia. E aí, o que você fez no dia? O que foi bom, que dá para repetir? O que não foi tão bom assim, que dá para corrigir? Se a gente fizer esse exercício, a gente já está dando um passinho de cada vez. Então, vamos começar a sermos fiéis no pouco, aproveitar que nós já temos a terceira porção de fermento na nossa caminhada. A gente já não pode mais dizer que não sabia qual era o caminho a seguir. Lá na nossa casa, no Carlos Chagas, a gente estava conversando essa semana com o pessoal do Estudo Sistematizado e a gente estava falando sobre missão dos espíritos. E aí uma das meninas lá conversou e falou assim, toda casa espírita tinha que ter um trabalho de comunicação, que a gente pudesse conversar com os espíritos e falar assim, qual é a minha missão? E aí o espírito ia dizer o que eu tinha que fazer. E aí a gente começou a conversar sobre isso e falou, a gente não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Né? A própria doutrina, o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, toda a doutrina espírita e as revelações que vieram depois, mostram que a maior preocupação que a gente tem que ter é a nossa reforma íntima. É analisar o que a gente precisa mudar e começar a mudar aos pouquinhos. Não é da noite para o dia, não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir, mas um passo de cada vez. E aí, para a gente encerrar, nós somos espíritas, cientes da terceira revelação, esse bolo, esse pão no forninho, já recebendo essa última parte do fermento, e somos chamados a desenvolver os nossos galhos. Né? A gente também não pode esquecer da outra analogia. Todo esse conhecimento que a gente tem, óbvio que a gente precisa começar na gente, mas usar o conhecimento espírita para consolar, para abrigar, para acolher esses pássaros e esses ninhos da sociedade que estão em tanto sofrimento. A gente acorda de manhã, como o nosso amigo aqui falou, acorda vendo as notícias e no café da manhã o coração já entra em taquicardia, porque de 10 notícias, provavelmente 11 são de alguma atrocidade. Dificilmente a gente vê nos noticiários notícias positivas. O que dá audiência ainda nos nossos dias é as coisas ruins,
As nossas casas espíritas, os templos religiosos de uma forma geral, têm recebido pessoas em muitos conflitos, com muitos sofrimentos. E a gente não pode ser egoísta. À medida que a gente vai se modificando, a gente também precisa estender esses galhos, esses braços, para quem está do nosso lado. A gente hoje está vivendo um boom de jovens se perdendo de uma forma a ponto de, por alguma competição doentia, ver quem é que mata mais criança, quem é que invade mais escolas. A gente está vivendo, inclusive na nossa região, uma zona de muito terror, mas também é muito uma oportunidade da gente exercitar a nossa fé. Porque lembra que a gente falou, aonde a gente vê caos, parece que está tudo sendo fora de controle, mas será que existe surpresa para Deus? Será que Deus está sendo pego de surpresa? Meu Deus, jovens estão entrando nas escolas e matando pessoas. Não está. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com a nossa mente, com o nosso coração, alimentarmos o nosso lado de fé, porque nada está sem controle. Deus está à frente e ele sabe até onde isso vai poder ir. Mas que a gente acalme os nossos corações, que a gente busque ser fiel ao Evangelho e que a gente acolha, abrace as pessoas que estão em sofrimento, porque não são poucas. Então, cuidemos de nós, cuidemos da nossa reforma íntima e ajudemos aquele que está do nosso lado. Essa era a reflexão que eu tinha para essa noite. Espero que a gente, de tudo que eu falei, se ficar, que a nossa responsabilidade com o Evangelho de Jesus é grande, mas que Jesus, que Deus, espera da gente pequenos passos e a gente pode começar hoje, eu já estou feliz. Então, muita paz a todos. Vamos, então, dar continuidade, fazendo a nossa prece de encerramento. Vou convidar a todos, mais uma vez, a fechar os olhos. Vamos agradecer mais uma vez a companhia, o abraço, o acolhimento da espiritualidade dessa casa, do carinho do próprio Mestre, como lembrado aqui também na nossa conversa fraterna. Estamos reunidos em nome dele. Somos mais de dois, tanto no aspecto material quanto no aspecto espiritual. Somos muitos interessados em refletir, em falar sobre Jesus. Então, tenhamos a certeza de que o Mestre se encontra entre nós. Obrigada, Mestre, pelo teu carinho, pelo teu testemunho, pelo teu exemplo, por não esquecer de nós, mas, sobretudo, apesar das nossas limitações, nos aceitar na tua seara. Que assim seja, graças a Deus.